Fala, ouvintes, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um dia, eu, Bruno Reis e Matheus Decker, para mais um podcast com uma convidada super especial. Dessa vez, trazendo para vocês Thaís Martins. Ela que é advogada especializada em Direito Penal e em Direitos Transindividuais, formada em Direito pela Universidade de São Paulo, a USP, e empreendedora social. Ela atua como voluntária na área de relações institucionais no Instituto Magnus. Além disso, é fundadora do Instituto Íris, que é a organização pioneira na difusão do uso de cão-guia como facilitador do processo de inclusão de pessoas com deficiência visual. Ela foi conselheira do Conselho Nacional de Assistência Social. Foi membro da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Bom, falando um pouquinho sobre a vida de Thaís, ela perdeu totalmente sua visão aos 4 anos de idade por conta de uma sequela causada pelo vírus da cachumba. Thaís foi protagonista do processo de elaboração e aprovação da lei brasileira que garante o acesso de cães-guias a locais de uso coletivo e meios de transportes após uma longa batalha judicial contra o metrô de São Paulo. Além disso, ela escreveu o livro Minha Vida com Boris, que conta a história dela com seu primeiro cão-guia, um dos primeiros do Brasil. O livro já foi lido por milhares de crianças na rede pública de ensino. Em 2005, ela conseguiu a aprovação da Lei Federal 11.126, que ampliou a garantia de acesso em todo o território nacional para pessoas acompanhadas de cães-guias. Em 2015, ela atuou com o Ministério Público para garantir a acessibilidade para pessoas com deficiência visual nas maquininhas de cartões de crédito. Hoje viemos bater um papo sobre o empreendedorismo social, que nada mais é uma criação de produtos e serviços que tem um foco principal na resolução ou minimização de problemas em áreas como educação, violência, saúde, meio ambiente, entre outras. Mais do que obter lucro, o empreendedorismo social tem como objetivo gerar transformações nas comunidades em que estão inseridas. O faturamento adquirido é investido em ações que possam aumentar o impacto e promover o bem-estar do público. Pelo que a gente percebe, na maioria das vezes nem na própria comunidade tem tanta fiscalização assim para saber se os lugares estão verificados para as pessoas com deficiência, né? Realmente, eu vejo que o que acontece nessas comunidades, você tem, por exemplo, as pessoas com deficiência muitas vezes ainda trancadas dentro de casa. Você sabe que tem a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, né, que o Brasil ratificou, é uma convenção super importante e tal. Ela traz um conceito muito interessante, que ela diz que é assim, é como se a gravidade da deficiência, ela não tem a ver só com o aspecto médico, entende? Biológico. Eu tenho uma perda de visão total, né? Só que a minha deficiência, ela é menos grave do que uma pessoa que tem a perda de visão total e que mora numa dessas comunidades. Por quê? Eu tenho um iPhone de última geração que lê pra mim, né? Tô aqui participando com vocês da reunião, internet, eu leio jornal pelo celular, eu compro livro pela loja da Apple em formato digital e leio com meu leitor de tela, eu tenho um cão-guia, entende? Agora, uma pessoa que tem a mesma deficiência e não tem recurso financeiro para ter acesso a esses recursos, é como se ela enxergasse menos do que eu, entende? Falando a grosso modo. Então, a gente precisa realmente focar, quando eu falo, né, em cidades mais humanas e sustentáveis, ela tem a ver com tudo isso. Quer dizer, é um absurdo a gente não dar acesso, e a gente está falando da maior cidade da América Latina, não ter um acesso bom à internet para todo mundo. A gente tem uma internet cara e ruim. E isso é um impacto em muitas coisas. A gente vê alunos das escolas públicas que não puderam acompanhar as aulas nesse período de pandemia porque não tinham acesso à internet, porque não tinham um celular ou um computador. Thaís, você não acha que a falta de empreendedores sociais piora as escolas públicas? Ainda mais vendo os alunos que não puderam acompanhar as aulas na pandemia por não ter acesso à internet à sua residência? Sim. Acho que a gente precisa mostrar para essas pessoas que esse empreendedorismo social, ele pode transformar e trazer soluções para eles mesmos. Acho que, assim, tem muita coisa que no Brasil a gente não sabe como funciona e que seria muito bom para as pessoas. O cooperativismo, por exemplo, essa coisa do empreendedorismo social,
o empreendedorismo de impacto social. Então, assim, a informação é ouro, né, gente? Só que hoje a gente tem ilusão de que tem muita informação, mas essa informação ainda é restrita a alguns grupos e, às vezes, ela é tão abundante que ela se torna inútil, porque a pessoa fica perdida, né? Então, assim, essa informação mais estruturada, eu acho que traria um poder muito grande de transformação para essas comunidades. Sabe, tipo, tá, como é que eu quero fazer isso? Como é que eu lido com a burocracia de fazer um estatuto para essa associação ser formalmente constituída, para que eu possa ter acesso a certos incentivos? Aí a gente tem editais de empresas, de governo para financiar projetos, mas, gente, essa informação é tão difícil de se obter, né? Então, tudo isso acho que seria uma política pública importante. Thaís, quais dicas você dá para as pessoas da comunidade que querem se tornar empreendedores sociais? Costumo fazer muitas palestras, principalmente em escolas públicas, que eu acho que é também uma forma de eu retribuir, né? Eu fiz universidade pública e eu acho que a gente tem que retribuir para a sociedade o que a gente tem, independentemente também de ter feito universidade pública ou não. Eu acho que a gente que tem, vocês também, né, estão para se formar ainda, mas enfim, a gente que consegue esse nível universitário, infelizmente a gente ainda é exceção no Brasil e acho que a gente tem uma responsabilidade maior ainda, sabe, de dar um retorno para a sociedade. E aí nessas palestras, eu levo muito dessas informações para as pessoas, né, de como elas podem, a quem elas podem recorrer para construir soluções. E sempre me coloco também à disposição, né? Então, já fiz muito suporte para pessoas que queriam fundar ONGs, então de ajudar a constituir um estatuto, sabe? De indicar caminhos, né? Para que elas pudessem, enfim, fazer esses empreendimentos sociais crescerem, sabe? E eu acho que eu sinto falta, por exemplo, a gente vê essas incubadoras, né, de pequenos empreendimentos e que funcionam muito bem às vezes. Eu acho que uma coisa interessante seria ter essas incubadoras para empreendimentos sociais, sabe? Então, como eu falei, em vez de você ir lá e só dar um recurso para fazer uma coisa específica, não. Você vai pôr uma incubadora dessas numa comunidade e aí vai formar as lideranças que querem desenvolver, tem várias questões, né? Ensinar como que elas podem constituir as ONGs, como elas podem buscar recursos, ajudar a fazer a ponte, porque, gente, a pobreza, o grande problema dela é a falta de acesso a contatos, as pessoas não se dão conta disso. As oportunidades, elas têm muito a ver com contatos, e as pessoas mais pobres, elas não têm esses contatos com os executivos das empresas ou os donos de grandes empresas, e isso dificulta muito as oportunidades para elas. Essas incubadoras seriam uma forma de direcionar os empreendedores de comunidade para obterem sucesso no que estão tentando fazer? Isso. Eles que definem o que eles querem fazer, o que eles querem alcançar e tudo, e o que as incubadoras fariam seria dar a formação que eles precisam, fazer a ponte, né, com o poder público ou com empresas que possam financiar, fazer a ponte com advogado, enfim, os profissionais necessários. Quais são as dificuldades de começar o empreendedorismo social? Olha, gente, acho que uma dificuldade é essa burocracia, né? Realmente, o Brasil é bastante burocrático, então acho que superar essa etapa é bem difícil, e aí, assim, eu tenho formação em direito, né, e já, gente, é muita coisa. Agora, imagina alguém que não tem essa formação, que está lá na comunidade. Acho que esse é um entrave. E aí a gente tem esse grande entrave do financiamento mesmo, e aí uma coisa alimenta a outra. Eu já vi estudos, né, que mostram que aqui no Brasil a gente não tem a cultura de doação, sabe? A pequena doação, que é muito comum em outros países, ela não existe aqui no Brasil, sabe? De você falar, tá bom, todo mês eu vou pegar R$20 e vou doar para algum projeto. É muito raro isso. E aí junta com o fato de que as pessoas têm muita desconfiança, né? A gente tem
coisa de que se divulga muito mais o que dá errado do que o que dá certo. Eu entendo que isso precisa ser divulgado, mas isso gera uma desesperança que é muito negativa. Então, se uma ONG fez uma coisa errada, isso vira manchete na TV, no jornal. Se um político fez uma coisa errada, isso vira manchete na TV e no jornal. Mas se alguma coisa bacana foi feita, é só uma notinha. E isso dá a impressão para a sociedade de que tá tudo perdido, nada funciona, sabe? Essa questão da mídia passar uma imagem negativa do que acontece acaba chegando na comunidade. Você acha que na maioria das vezes isso pode fazer com que eles percam a vontade de empreender? Eu tenho certeza disso, gente. Eu não sei como resolver isso. Eu queria ainda não tive tempo de me debruçar, mas eu queria muito fazer ou ver algum estudo sobre isso, se em outros lugares do mundo já se pensou nisso, mas eu tenho uma convicção pessoal de que isso impacta muito na nossa sociedade, sabe? Eu acho que é bacana a gente ver o que está errado para combater, mas eu acho que a mídia também tem um papel e também é educativo mostrar, gente, olha que legal, tem coisa dando certo. E isso estimula as pessoas a seguirem, sabe? Tipo, tá bom, eu vou ser mais um, então a não jogar o papel na rua, e isso vai fazer diferença, sabe? Thaís, o que você falaria pro pessoal da comunidade que quer começar a empreender? Olha, eu diria, procurem se conectar com pessoas, com instituições que estejam realmente dispostas a incentivar, a apoiar. Não desistam, existem muitas barreiras sim, é super difícil, mas é muito gratificante quando você vê o impacto de um trabalho que você faz. Então acho que é isso que eu posso dizer e também me colocar à disposição. É claro que eu não consigo atender todo mundo rapidamente, mas eu estou sempre disponível para ajudar, para dar uma orientação, para fazer uma palestra, e aí tem muitas pessoas e muitas instituições que fazem o mesmo. Então é isso, galera, esse foi o podcast de hoje. Gostaríamos de agradecer a Thaís pelo grande bate-papo sobre empreendedorismo social e agradecer a todos vocês que nos acompanharam. Até uma próxima!